Tá, prece inicial. Deixa eu tocar uma musiquinha, você também aprende com a rua? Sim, a música faz toda a diferença. Se tiver algo, por favor, vocês me falem, tá? Eu vou até baixar um pouquinho. Pronto, acho que ficou bom. Vamos dar início hoje no estudo do livro, da continuação do estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. O capítulo hoje é Entre Mensagens, capítulo 9, um pouquinho, tá? 50 para quem depois quiser acompanhar em PDF, o endereço daqui a pouquinho está na tela. Melhorou agora, está mais baixo. Se continuar alto, é só falar para baixo mais um pouco. Tá. Então, vamos agradecer a mais nada de estarmos reunidos, que todos possam se aconchegar, sentar à frente, estarmos atentos para todas as informações, as palavras que serão ditas nessa tarde, que possamos estar aptos a receber os ensinamentos, mas que não só receber, mas colocarmos em prática. Vamos pedir à equipe querida do Dr. Bezerra, que cuida espiritualmente falando a aula, que essa equipe possa estar já a postos aqui, auxiliando a cada um da sala e aos que forem chegando, que possamos receber os encarnados e também desencarnados, colocando nossos melhores sentimentos, para que possamos, reunidos nessa tarde em estudo, melhorarmos a cada dia e que possamos levar todo esse amor àqueles que forem se chegando durante o estudo. Que a rua possa estar, como sempre, incluída e que nós recebamos da melhor forma, com os ouvidos bem alertas, a mensagem da tarde de hoje. Que a tua luz ampare a cada um de nós. Que assim seja. Ou quando você estiver pronto, você levanta a mão que eu faço isso, ok? Relembrando, estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita. Assim que eu sair do link, eu vou colar o PDF para quem quiser acompanhar, ok? Então, bom estudo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de segunda-feira. Estou muito feliz com a visita da nossa amiga Zaninha. A gente sente muita tua falta, viu, amiga? Aqui na sala. Mas a gente sabe que teus horários, né, são tomados pela tarde, todas as tardes. Então, a nossa felicidade hoje é merecedora. Seja bem-vindo, Balk. E a todos que aqui se encontram, buscando sempre, através da nossa dedicação em abrir a sala, trocar ideias, trocar este amor, trocar todo o entendimento que cada um de nós oferece, seja no microfone, seja na área de texto, né? A gente sempre pede que os nossos amigos da espiritualidade possam nos recepcionar
aqui na sala, mas dentro do nosso lar também. Porque quando nós abrimos aqui o nosso computador e sentamos, nos preparamos para buscar com cada um, com cada irmão, esta troca de informação, nós também estamos recepcionando os nossos amigos da espiritualidade. E os nossos amigos vão fazer a parte deles neste momento dentro dos nossos lares. Muitas vezes a gente fica aqui pensando, analisando como a gente gostaria que muitas coisas fossem diferentes, né, no seu dia a dia. Principalmente quando se fala em família. Filho, esposa, marido, irmãos, amigos e principalmente aqueles que ainda não conseguem nos sentir e nos ver com olhos de amor, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte sempre, sem olhar a quem, e aceitar sempre tudo que vir até os nossos ouvidos. Nós temos que aprender a saber ouvir, saber escutar e principalmente a se silenciar, que esse é o mais difícil. E é o que nós estamos trazendo no nosso dia a dia, aqui na segunda-feira, nos estudos Aconteceu na Casa Espírita e com a nossa amiga fraterna nas quintas-feiras. Aprender a nos silenciar quando é necessário. Não devemos aceitar tudo, mas também temos que ter a sabedoria de saber nos silenciar. E eu quero iniciar aqui as nossas atividades para que a gente possa já ir se harmonizando. Hoje, 22 de julho, uma mensagem que nos dá todo o amparo para que a gente possa refletir, para que a gente possa já ir sentindo a presença amorosa dos nossos amigos. Tudo que eu tenho é seu. Pense na maravilha dessas palavras e deixe que sua consciência se expanda até poder aceitá-las. Entender seu real significado. Faça com que estas palavras se tornem realidade em sua vida e nunca mais aceite qualquer tipo de limitações, porque todas as minhas promessas serão cumpridas. Elas não são promessas vãs. Simplesmente mantenha a sua fé sem hesitações. As almas que me servem e colocam toda a sua fé e confiança em mim, tudo receberão. Veja prodígio após prodígio acontecendo. Perceba as maravilhas das pequenas coisas, assim como as das grandes. Abra seus olhos e não perca nada do que se passa. Abram seu coração e mantenham o amor fluindo. O amor atrai amor. Cada alma anseia por ser amada. Portanto, por que não lhe dar amor? Na medida que você der, você também receberá. Mas aprenda a dar despojadamente, sem cobranças, e aproveite a vida plenamente. Bem-vinda Simba, fraterna, Balque. Essa mensagem, eu acho que quando a gente se prepara para colocar um assunto, seja em certas ocasiões, como aqui na sala, ou na casa espírita, ou se a gente está numa roda de amigos e a gente se propõe naquele momento falar sobre
a doutrina, os nossos amigos, né, eles vão estar ali junto conosco. Já nos preparam antes, para que a gente possa colocar algum assunto, para que a gente possa debater, para que a gente possa fortalecer, né? Mas lá dentro do nosso coração, que possa nos dar mais a certeza que a gente está no caminho certo. Então, se eu coloco palavras, né, a força nas minhas palavras, com amor, com fraternidade, é como a gente subir lá no alto de uma torre, de uma montanha, numa planície, né? Vamos dizer assim. E tu chegar lá naquele alto assim, e tu dar um grito, e tu dizer, eu te amo. E a gente para e a gente ouve de novo aquele eco, eu te amo. Então por aí a gente imagina a força da nossa voz, da nossa palavra. Então se eu subo e grito, né, com amor, o que vai acontecer? Eu vou estar emanando toda aquela energia positiva. Agora, se eu estou num momento de raiva, ódio, e grito, eu odeio, né? Como a gente muitas vezes está revoltado, e a gente diz coisas que depois a gente até se assusta, porque se a gente gravasse tudo aquilo que a gente fala no momento de raiva, a gente leva um susto, e eu já fiz isso. Já fiz isso. Eu não acreditei que era eu que estava falando aquilo. Então, por aí a gente pode imaginar que a força das palavras, né, nos causam danos. Então, que a gente possa sempre usar essa palavra do bem para poder ajudar aqueles que ainda não conseguem, né, se libertar do negativo. Na semana passada, nós entramos no capítulo... Isso mesmo, Zaninha. Na semana passada, nós falamos uma parte do capítulo Entre Mensagens e Críticas, né? E nós vamos dar essa continuidade hoje aqui, para a gente encerrar esse capítulo do livro Aconteceu na Casa Espírita, que nós falávamos na aula passada que alguns trabalhadores da casa espírita foram levados, quando dormiam, para a espiritualidade, para se reunirem com os amigos, né, os coordenadores lá na espiritualidade. Como que seria isso? Seria o diretor da casa espiritual, né, o mentor da casa espiritual, se reunindo com os encarnados. Mas seria quando eles estivessem dormindo, o espírito de cada um foi levado para que pudessem participar de uma reunião. E foi passado para eles o que a casa, o que eles deveriam oferecer para a casa. Que benefício seria esse para poder combater o mal que já estava, né, tomando conta de alguns trabalhadores. Então eu quero continuar aqui, que diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor, e o servidor de todos. O que a gente entende com essa mensagem? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, e o servidor de todos. Como é difícil ainda para nós termos a humildade. Cada vez que a gente estuda esse livro, vamos dizer assim, lê ele, ou um livro que nos abra totalmente nossos horizontes, onde se refere a saber lidar com o ser humano, onde a gente convive com mais de uma pessoa, e aonde a gente tem alguma atividade ou alguma função, onde a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, um cargo, né? Como é difícil para nós
ainda, aos olhos de muitas pessoas, entender que a nossa posição às vezes requer aquela disciplina, requer aquele compromisso de saber conduzir, saber cobrar, ser o exemplo, né? Porque no momento que tu tem algum cargo, vamos usar esse termo, um cargo, uma atividade, como ser diretora de algum setor da casa espírita, é como se a gente estivesse numa vitrine. As pessoas passam a nos observar mais. As pessoas passam a ficar assim, só te cuidando, como eu sempre digo. É como se estivesse esperando assim, um pé de galinha para fazer uma canja. Estão sempre prontos para pegar um erro teu ou alguma coisa que tu venha cometer, né? De errado. Para te julgar, para apontar, para mostrar, né? Isso faz parte. Mas até a gente entender que todo esses apontamentos, essas críticas, ela é necessária para que a gente acorde, para que a gente aprenda a ter essa humildade de saber ouvir. Porque ninguém gosta de ouvir o lado feio. Todo mundo quer ouvir só o lado bonito, né? Só quer ouvir elogios. É a mesma coisa nós aqui na sala. Se tu coloca um assunto, eu observo muito e eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que é importante, porque isso também acontece dentro da casa espírita. Vamos supor, eu fico às vezes triste com a atitude de algumas pessoas, mas eu entendo elas. E eu fico, essas atitudes dessas pessoas me fazem eu repensar e não fazer o mesmo, né? E assim é no nosso dia a dia. Se eu acho feio o que um amigo ou alguém mais próximo de mim faz, eu acho feio, então aquilo é um belo exemplo para que eu não faça o mesmo. Se eu vou lá e não gosto e comento, puxa vida, que feio aquilo que a Andréia fez, por que eu vou fazer o mesmo? Então são os exemplos que a gente tem. Então uma das coisas que a gente observa, que a gente fala tanto sobre a doutrina, a gente estuda, e uma das coisas que às vezes eu fico analisando, puxa vida, eu tenho conhecimento, eu estudo, eu consigo ir no microfone falar coisas belas, consigo passar a confiança para as pessoas. Aí de repente eu entro aqui na sala, né? Entro aqui na sala, aí a Andréia está palestrando, vai começar a palestra. Aí eu pergunto assim, quem vai dar palestra hoje? A Andréia vai palestrar. Ah, então tá, tchau, obrigada. As pessoas, elas não têm a humildade de dar a oportunidade para ela mesma passar a respeitar aquele colega. O nosso crescimento é exatamente, os nossos desafios é com aqueles que a gente não tem muita simpatia. É onde a gente vai crescer junto com eles. Isso a gente fala sempre aqui na sala dos estudos. E assim é dentro da nossa casa. Porque na nossa casa espírita, se hoje a Andréia vai dar palestra lá, né? Tem muitos trabalhadores, hoje eu nem vou ir porque é a fulana que vai dar palestra. Não suporto nem ouvir a voz dela. Então aí é que entra o nosso grande aprendizado de saber ouvir e trabalhar aquilo que é de negativo dentro de nós para a gente poder crescer. Muitas vezes aquele que a gente tem menos simpatia se torna os nossos grandes amigos. Na aula passada, no nosso estudo passado, eu lembro que eu comentei que eu recebi uma psicografia de um amigo da espiritualidade, que ele dizia que se eu estava achando que todas aquelas dificuldades que eu estava passando era muito, que eu me preparasse, que iria ter outras dificuldades, que eu estudasse mais,
que eu procurasse ter humildade, que eu aprendesse mais, e aqueles que eram meus adversários futuramente seriam os meus amigos. Na época eu não entendia o porquê daquela mensagem e fiquei muito triste. Hoje eu entendo o porquê daquela mensagem. Então, aqueles que eu não tinha afinidade, eu teria que aprender a saber conviver com eles. Aceitar como ele era. E aos poucos me aproximar deles. Conquistar eles. Então aqui, aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Não é porque eu não tenho a simpatia da Andréia, que se de repente eu encontro ela caída ou doente, eu vou negar ajuda para ela? E aí? Como que fica todo o aprendizado nosso? Aonde que entra a humildade de serviço? E isso é uma das coisas que a gente ainda passa batido. Passa batido. Coloca como prioridade a crítica. E aí a gente esquece que essa crítica vai ser revertida para nós mesmos, né? Então aqui, aproveitamos este encontro de estudo, né, promovido pela diretoria de doutrina sobre nossa inspiração. Quantas vezes eles nos dizem, ficam nos intuindo aqui no nosso ouvido, ou através de uma leitura, quando a gente abre o Evangelho, ou abre um minuto de sabedoria que seja, e cai uma mensagem, né, que vem assim, ó, como uma luva, falando da humildade, falando unir mais, dar mais amor, compreensão, trazer temas edificantes para que as pessoas possam se sentir amparadas, se sentir protegidas, né? Eles nos dão toda aquela inspiração da gente trazer um curso, um tema que vai fazer com que as pessoas acordem. Como eu disse hoje, eu disse, Andréia, meu coração pede para me falar, né, determinado dia aqui na sala, sobre reforma íntima. Mas porque eu já estou aqui me preparando, estudando, para colocar esse assunto numa casa espírita, que vai ser numa outra cidade que eu fui convidada a levar um tema, porque a diretora disse que a casa precisa de temas que as pessoas que vão lá são carentes, muito carentes, e os trabalhadores são mais carentes, né? Então nós precisamos sempre buscar junto com o estudo a nos conhecer e prestar mais atenção nesses sinais que os amigos nos mostram, nos oferecem. E aí o mentor diz, né, para esses trabalhadores em sonho, o que eles deveriam fazer na casa, ajudando uns na organização do pensamento. Então, eles ajudavam aqueles trabalhadores encarnados a colocar no pensamento deles, né, ideias, para que quando eles acordassem, colocassem, né, em ação na casa. Então, voltando aqui, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações de maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição à tolerância. O zelo pela doutrina espírita é a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias.
no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Quem já se perguntou, né? Eu já perguntei com um grupo, muitas vezes é questão, mas por que a nossa casa está sendo perseguida? Por que está acontecendo isso? Eles não nos falavam, porque nós não iríamos entender naquele momento. Nós não estaríamos ainda preparados para saber o que aconteceu lá atrás, para que aqueles irmãozinhos, né, rebeldes, estariam entrando pelos trabalhadores. E como nós já falamos aqui, esses irmãos, eles só vão nos pegar porque eles conseguem achar ainda em nós a maldade. Nós temos baixar a música. Só um minutinho. E agora melhorou? Deu? Meu volume está no número 1, para vocês verem como é alto meu som. Mas vamos lá. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados desta forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta, né? Mas eu na minha concepção, eu aqui, a Rô, quando a gente começa a analisar e observar, isso acontece em qualquer lugar, tá? Mas a gente não pode esquecer que nós já tivemos outras existências. E se nós estamos ali naquela casa, aquele grupo de trabalhadores, nós estamos pela afinidade e por um compromisso. Eu vejo por vários ângulos. Tem aqueles que a gente adora, tem aquela simpatia, tem aqueles que a gente sabe que é complicado, né? Aqueles que são rebeldes, aqueles que a gente não tem aquele grande amor que se diz a afinidade, né? Se a gente está ali, é a oportunidade que nós temos, mas a gente já conviveu em alguma outra existência. Todos que estão ali, a gente já conviveu junto em algum lugar. A gente não sabe o que a gente fez, né? E se estamos ali, o que vai acontecer? Aqueles irmãos que ficaram para trás, que não quiseram ajuda, irmãos que ainda, os trevosos, né, nos acham pela sintonia. E qual seria essa sintonia? A sintonia ainda da maldade. E aí o que acontece? A gente passa a ser um alvo para eles destruir. Como a gente está ali naquele lugar, naquela casa, e eles ouvem a gente pregando, falando, estudando, querendo crescer e melhorar, porque muitas vezes eles vêm através dos trabalhos mediúnicos, alguns, e nos desafiam e nos botam o dedo na cara e nos diz: tu no passado, tu não era isso não que tu fala bonito, fala sobre amor, sobre perdão, tu fazia coisas terríveis, né? Tu fazia isso, agora tu vem querer convencer todas essas pessoas o que é o perdão e amor, se tu nem sabia o que era perdoar. Mas o que acontece? Nós, quando a gente vem com esse propósito, que é tudo agendado, vamos dizer assim, pela espiritualidade, vai com Deus, Simba. Os amigos já nos colocam ali todas as datas, o horário, tudo que nós temos que acontecer de bom,
né? E os desafios que são colocados por nós. Então, se nós estamos dentro daquela casa ali e está acontecendo esses ataques, e entra por alguns trabalhadores, e aqueles que conseguem ter pensamento firme, aqueles que conseguem ter, né, o total despreendimento da maldade, que consegue estar ali para fazer um trabalho pelo amor, esses vão dar a sustentação, né, e vai dar todo o equilíbrio para que a gente possa vencer esses irmãos. Mas a gente também tem que ter essa sensibilidade de saber interagir, saber colocar na hora certa, para que esses irmãos encarnados acordem. A gente fala sempre isso aqui na sala, né? Semana passada nós falamos como que a gente agiria com um irmão que é rebelde, que usa da maledicência, fala da vida de todo mundo dentro da casa. Como que a gente agiria com ele? Muitos responderam: a gente não tem como falar, é complicado. Uns disseram: a gente manda embora. Mas e como mandar embora? Tá aí o nosso grande crescimento, né? É ajudar esse irmão. Esse é um desafio. Saber buscar aquele irmão, saber amparar ele, saber botar ele no caminho. Mesmo ele não aceitando a ajuda, ele estando dentro da casa, a gente pode trabalhar para ele. Pelo menos limpar o que está ali, envolvendo ele no negativo. Recolher aqueles irmãos que estão tentando usar ele. Então, voltando aqui, não esclareceu o espírito amigo, os adversários são inimigos gratuitos. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos, educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo. E é uma pena que seja esquecido algumas vezes, e quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com o adversário, tornando seus representantes na terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem. Vocês acreditam que a gente sempre pode tirar do mal o bem? O que vocês acham? Seja bem-vinda, Jandira. O que vocês acham? A Jandira disse que podemos sempre. A Lívia diz: sempre há um lado positivo em tudo. Mas eu quero... muito bem, Jandira. A gente sempre vai aprender com o mal, porque em cima de uma dor tem um grande aprendizado, né? Saber ter calma, paciência, tolerância, saber também entender o porquê, por que aquela pessoa está agindo daquela forma, né? Com a maldade. Isso mesmo. Todo o mal, a dor e o sofrimento,
a gente colocar em prática, a gente não vai querer repetir esses erros, né? Então nós temos que saber distinguir o que é de crescimento para nós e não achar que Deus nos castiga. Ele não nos castiga, não. Ele é justo só. Ele é justo no sentido de que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós escolhemos a dor, nós escolhemos o que queremos para nós. Não é Deus que vai nos determinar. Então, do mal sempre se pode tirar o bem. E o que se poderá extrair dessa situação, meus amados, são as provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o centro espírita. Então, se a gente se reúne aqui na sala, né, na nossa sala doutrinária, nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprender um com os outros, um com o outro. A gente analisa, puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma, por que eu reclamo tanto, por que é isso, por que é aquilo, né? Mas se nós entendermos que nós temos que ter a boa vontade, nós temos que ter a disciplina de saber buscar o que é o melhor para nós, a gente tem que aprender a ter atitude, boas atitudes. Nós temos que valorizar essa doutrina que nos ensina e nos mostra realmente quem somos. Então, sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Então, é a mesma coisa aqui na sala. A gente está estudando a doutrina e aí, de repente, algumas pessoas entram na sala, começam a falar outras coisas que não tem nada a ver, começa a criar uma polêmica, e é uma bateção de boca, né? Que eu digo escrevendo ali, falta de respeito. E aí, como é que fica? Os nossos amigos que estão aqui nos auxiliando da espiritualidade, trabalhando dentro dos lares de vocês, como é que fica se a gente vem ali e acaba tirando todo o foco, tudo aquilo que a gente se preparou para poder, não só para nós encarnados, mas principalmente também para os irmãos desencarnados que precisam, e quando eles acordam e se deparam que estão do outro lado e desperdiçaram as oportunidades que tiveram aqui quando eram encarnados, né? Eles caem na dor, no sofrimento. Muitas vezes, quando a gente está sentado estudando, tem muitos atrás de nós aqui, ó, nos ouvindo, querendo um pouco de incentivo. Eles estão ali porque confiam naquilo que a gente está mentalmente passando, se aprimorando. Então a gente tem esse compromisso também. A gente não precisa saber quantos tem atrás da gente, porque não é a quantidade que prevalece, mas a qualidade do nosso pensamento, a qualidade do nosso sentimento é o que prevalece. Então procuremos seguir confiantes na certeza de que o Senhor nos abençoa. Ao final da pré-eleição, Castro e Israel apresentaram-se para mais uma vez solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos. O presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com os olhos marejados, dirigindo segundos depois esse pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido o teu concurso há anos e, de fato, nos sentimos felizes
e honrados pela oportunidade de serviço. Entretanto, minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais esta vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale, solicitando viver os ensinamentos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas, sem ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Já tenho feito tanto por esta casa, mas agora, amigo, confesso estar esgotado. Não aguento mais tantas reclamações. Nossa organização tem se demonstrado ineficiente para o executar das tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldades para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme, mas hoje o labor tem exigido muito de mim. E diante de tantos problemas, tenho pensado em desistir. Quem sabe esteja velho mesmo. Talvez seja a hora de aposentar, oferecer a vez para outros, livrando-me das perturbações. Ouça, amigo querido, chamou o presidente. Diga-me, se puder, qual deverá ser a minha atitude? O benfeitor amoroso aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo-o ternamente junto ao peito, falando-lhe desta maneira: a tua postura, Castro, deverá ser sempre a do homem do bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega e ao final da vida terrena. Estar preparado para o sublime sacrifício. O Cristo também não ficou livre da honra das trevas. A que se refere o Evangelho? Ensinando-nos ser preciso suportá-la para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade. Permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Meu som tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom, é isso que eu queria saber. Obrigada. É pra ti, André. Tem que sair e voltar então, tá? Voltando. Quem se dispõe, né, a seguir a Jesus? Tá abafado? E agora, melhorou? E agora melhorou? Então tá bom. Vamos continuar aqui então. Compreende-os o quanto puderes. São almas sofredoras. Guardam angústias e dramas terríveis. Querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. E quantas vezes nós não temos a coragem de nos libertar de todos os nossos apegos. Então vocês imaginam que para nós ainda temos algumas dificuldades, imagina para eles.
que muitos ainda não têm o entendimento. Muitos são almas sofredoras, doentes, né? Carregam angústias dentro do coração deles. Se nós ainda temos esses sofrimentos, temos ainda essas angústias, imagina eles quando se deparam com o erro que cometeram aqui na Terra, às vezes por coisas tão pequenas, pelo egoísmo, né, a vaidade, e quando cai do outro lado, quando acordam de verdade, eles conseguem ver, né, o quanto eles poderiam ter melhorado. E se querem saber, olha só o que o mentor diz para o diretor da casa. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, né, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravar o progresso? Quantos de nós aqui já não fizemos parte, né? Já, quem sabe, já fomos um obsessor em outra existência. Já incomodamos a vida de alguém. A gente só não sabe. A gente só não lembra, né? Quem não garante que a gente já não foi um irmãozinho que ficava lá infernizando lá alguma casa espírita ou dentro de um lar de alguém, né? A gente não sabe, a gente não foi só anjinho, né? Bom, agora que já caminhamos um pouco mais, e mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir a lei divina, a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador de amanhã. Num futuro que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus. E nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, está rumando para o sublime sacrifício do Calvário, e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora? Renunciarás ao trabalho? Farás como Simão, Pedro? Negarás Jesus no momento mais importante? Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte? Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência. Suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos dos excursionistas em aprendizado pela terra passam por provações semelhantes devido à necessidade evolutiva e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescando-te no oásis dos ensinos de Jesus. Perante o deserto dos teus sofrimentos, já vencemos tantos problemas juntos. Nunca te negamos amparo. Contudo,
quando precisamos contar com a tua colaboração no momento extremo em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensa em desistir? Que coisa, né? Nossa, ganhei um tapão aqui agora, né? Muitas vezes a gente tem vontade sim de desistir. E aí? Vocês viram aqui essa colocação que o irmão diz assim: eu tô sempre contigo, te ajudando, te amparando. Agora nós precisamos de ti aí na casa. Tu quer desistir? É aquilo que a gente fala, é mais fácil pegar a bolsa e dizer: tô indo, não quero mais isso pra mim. E aí? Né? Então, eu quero aqui compartilhar com vocês. A gente sempre diz assim, ó: nossa, o Chico Xavier é o exemplo. Não é isso que a gente diz? Exemplo em tudo. Mas ele tinha as imperfeições dele também. Ele tinha ainda o lado da vaidade, que a gente conhece, né? Ele também tinha medo, que a gente conhece aquela história que quando ele estava lá no avião, ele gritava desesperado, porque o avião estava passando pelas aquelas turbulências, e ele gritava desesperado, né? Tanto é que o mentor dele veio e disse: alto lá, quer morrer, morra com classe, não fica aí fazendo escândalo gritando, né? E ele tinha aquela vaidade dele ainda usar a peruca, que o mentor dizia para ele: que coisa mais horrível isso. Ele: bom, eu gosto da minha peruca. Ele gostava de usar a peruca dele. Então esses são os pontos que ele ainda não sabia conter, né? Mas ele passou por muitas dificuldades. Eu não sei se eu suportaria o que ele conseguiu. Então eu gostaria de compartilhar algumas desse sofrimento que ele passou, pra gente analisar que às vezes a gente tem lá uma unha encravada, ou olha lá na casa espírita pro lado e vê a Dulce olhando meio atravessado, a gente já quer fazer um fuzuê, a gente já usa da maledicência, já sai falando mal do colega, né? Então, a gente tem tantos, como é que eu vou dizer, fontes da doutrina, fontes que nos ajudam a pensar e refletir e nos colocar muitas vezes na situação daquele irmão, para ver se realmente a gente não é acomodado ou preguiçosa, né? Para que a gente possa se envergonhar muitas vezes em coisas tão banais, né? Em desistir com facilidade. Então eu separei aqui algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei fantástico, que eu já tinha essa história aqui guardada já há algum tempo. Eu vou ficar aqui, eu não tô na sala, não vou estar vendo na sala, tá? Mas eu espero que eu não caia aqui da sala. Vamos lá. Seria assim, ó. É uma carta para Chico Xavier, que diz: tenha paciência, meu filho. Quando Dona Maria, João do Deus, desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita do Cássia, velha amiga e madrinha da criança. E agora vai melhorar? Melhorou? Então vamos lá. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava, se irritava. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de vara de marmelo.
recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no seu corpo. Porque a neurastênica é perversa, senhora, inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne. E corria para o quintal, a fim de desabafar-se, porque a madrinha repetia nervosa: este menino tem o diabo no corpo. Então vamos esperar só um pouquinho, que eu vou sair e vou voltar, tá bom? Aguenta aí. Só um minutinho. Que o som vai retornar. Deixa eu sair aqui do vídeo para descer. E agora? Hello? Bom, então não tem como, eu não vou fechar o computador, porque senão eu vou perder tudo que eu tô fazendo aqui, tá bom? Não sei o que aconteceu. Então tá bom. Então vamos voltar lá. Um dia lembrou-se a criança de que sua mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sobre velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, sua progenitora, Dona Maria, estava perfeitamente viva a seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria acariciou e o explicou: Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre não aprende a lutar. Mas tornou a criança: Minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Que tem isso? Não se incomode, tudo passa, e se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Em seguida desapareceu. O pequeno aflito chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos, sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Rita, exasperada, que não chora nem mesmo a pescoção. Por que a criança
explicasse ter a alegria de ver sua mãe sempre que recebia as surras, sem chorar. O pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente à tarde, com os vergões na pele e com sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida, sobre as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim começou a luta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. O valor da oração, meus amigos. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nestas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza a qual se apresentava. Então a senhora não sabe? Explicou Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria a João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso. E daí, a instantes, um grande cão da rua penetrou no quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jabotá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto e, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha no seu lado, acrescentando: misture o jabotá com a água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé, viva até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. O anjo bom. 2 anos de surras incessantes. 2 anos vivera o Chico junto à madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em contato com a Dona Maria João de Deus, Chico implorou: mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me tira daqui? O espírito carinhoso afagou-se e perguntou: por que está você tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus, mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou-o e explicou: não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E sempre que revia a progenitora, o menino indagava: mamãe, quando é que esse anjo chegará? Espere, meu filho, era a resposta de sempre. Decorrido 2 meses, o Sr. João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias, e Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta, que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou, beijou com ternura e perguntou: meu Deus, onde estava este menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também como um pássaro, que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta, bondosa, fitou-o bem nos olhos e indagou: você sabe quem sou, meu filho? Sei sim, a senhora é o anjo bom que a minha mãe já falou. E desde então, entre os dois brilhou o amor puro que o Chico seguiu a segunda mãe até a morte.
Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Alguma vez aqui, nós que estamos estudando esse livro, a gente já parou para pensar se a gente estivesse no lugar dele? Jesus Cristo! Será que a gente não ia lá, não daria um supapo naquela mulher? Será que a gente ia aceitar que alguém enfiasse um garfo na nossa barriga? Às vezes a gente fala uma palavra, a pessoa vem com 10 pedras para cima da gente. Então isso mostra que o que está faltando em nós? O que está faltando em nós? O que mais cobrava do Chico? Vamos ver se vocês se lembram. O que mais cobrava do Chico? Só confiança? É mesmo, né? Nossa, falta muito, né? Disciplina, mas tinha uma outra coisa. Outra coisa, o que era? O que mais cobrava do Chico? O que a gente fala aqui quando um filho quer porque quer uma coisa e a gente não tem essa condição ainda de dar? O que a gente pede pro filho? O que tu pede pra tua filha, Jair? Como é que a gente diz pro filho da gente? Paciência, Janinha. Paciência, Jair. Paciência, Andréia. Paciência, fraterna. Paciência, Rô. Então, a mãe dele sempre dizia: paciência, meu filho, paciência. E passava para ele o que ele tinha que fazer. Então, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso lar e dentro da nossa sala aqui, onde a gente se reúne para trocar ideias, nós também temos que ter paciência. Será que porque eu estou aqui falando, de repente alguém se melindra e já sai da sala? Onde está a nossa paciência? Onde está a nossa tolerância para com o nosso próximo? Qual é o nosso dever real, de verdade? Aonde está esse amor que a gente busca? Aonde ele está? Que amor é esse que a gente diz com tanta facilidade para o nosso próximo? Te amo, te amo, te amo, te amo. Aí se aquele que a gente diz que ama, bastou falar uma verdade para aquela pessoa deixar de te amar. É isso que até hoje eu não consigo entender ainda. Te amo, te amo, te amo. Aí de repente te exclui de tudo, te deleta do Face, te deleta do MSN, que agora já nem tem mais, que é Skype, te deleta do Pautac, te deleta de tudo. Mas até uns dias atrás eu te amava. Então a gente fala com muita facilidade, né? A gente fala com muita facilidade esse amor. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ou a gente tem que ter a dignidade, né? É isso aí, fraterno. Falar é o mais fácil. Mas a nossa consciência nos cobra, porque a gente tem vergonha na cara. A gente tem. Porque se eu fui lá e disse pra fraterna que amo ela, né? E de repente ela me fez alguma coisa que eu me chateei, é mais fácil eu pegar, bloquear e deletar ela, eu vou me sentir envergonhada. Pô, eu tô errada. Se eu dizia tanto que gostava dela, agora eu deletei ela, bloqueei ela, né? E aí, quando eu cair na ação consciência do meu erro, aí eu vou ter que ir atrás da fraterna para dizer para ela: oh, me desculpa, não foi, né? Pedir desculpa pela atitude. E assim é quando nós estamos lá na casa espírita e é passado para nós o que devemos fazer e a gente não tem essa disciplina. A gente não aceita as ordens, né? O pedido. Então, quando a gente fala com essa comunicação, né, com o invisível, qual é a nossa primeiro ato? Como que a gente tem que agradecer? A oportunidade de
todas as bênçãos que recebemos todos os dias de nossas vidas. Que possamos contar sempre com a misericórdia em todos os momentos. Porque Jesus nos ensinou o caminho a percorrer, a rezar, a lembrar, né, do nosso Pai Celestial, pelo menos uma vez no dia. Quando perguntaram a Jesus como devemos orar, e eu pergunto aqui, como que a gente deve orar? Como que a gente deve orar? Como que ele nos ensinou? Alguém lembra? Como que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, mas sempre advertindo que para as orações chegarem até Deus, devem ser proferidas de coração, realizadas com sentimentos de unidade com Ele. Então, se eu estou lá na casa espírita, ou se eu estou dentro do meu lar e peço, através da oração, que eu possa ser ajudada, qual é o maior nosso dever? Qual é? O Tico disse que ninguém ora assim. E ninguém ora. A gente só pede socorro, reza quando a gente está pedindo socorro, quando a gente está passando por uma dificuldade. Aí a gente lembra que existe esse Deus, esse irmão Jesus. Aí a gente lembra que existe os irmãos na espiritualidade. Aí tu corre para uma casa espírita querendo solução, né, e querendo resposta. Aí tu acaba entrando dentro da doutrina, tu passa a estudar, tu passa a frequentar, mas a gente ainda tem aquela ansiedade de tudo ser rápido na nossa vida, e nada é rápido. Se a gente conseguiu chegar até onde estamos, onde a gente conseguiu chegar, a gente também tem que lembrar quanto tempo a gente levou. Quanto tempo a gente levou para estar exercendo a doutrina, estar refletindo. Quanto tempo a gente levou para compreender o nosso próximo. Então, como que a gente pode exigir daquele que ainda nem acordou, que para ele tudo é novidade, que ele durma e acorda perfeito? Não existe isso, né? Não tem como. E toda oração, quando ela é perfeita, ela vai nos unir pela força do bem, com a força, né, dos superiores. A divina providência, como podemos chamar, por qualquer desses títulos, que são os nossos mensageiros da luz e do amor, do mundo invisível. Invisível para nós, que estamos revestidos neste corpo carnal, porque para nosso espírito, que é eterno, o mundo espiritual não é invisível. Seja bem-vinda à eternidade. Quando adormece o nosso corpo físico, o nosso espírito voa leve e solto, e é nesta hora do sono do corpo físico que ele volta ao mundo dos espíritos, sua verdadeira morada. Então são as oportunidades que também nós temos quando dormimos de ir ao encontro desses amigos da luz para nos ajudar, a nos esclarecer, a ter disciplina. Se eu sou rebelde, por que eu não tolero, por que eu não aceito, por que é isso? Vamos pedir que eles possam nos levar para nos ajudar a esclarecer aquilo que para nós está sendo difícil nessa encarnação. O que vocês acham? Quem faz isso? Quem que já fez isso? Quem é que faz esse pedido aos amigos para que quando vá dormir, que sejam levados para se tratar, para
receber toda a ajuda, a orientação que necessita. Quem faz? Muito bem, gente. Esse é o nosso maior dever, a nossa grande oportunidade. O que tu quer, Andréia? Ah, tu tem pedido. Achei que tu queria fazer um pedido pra mim já. Digo, opa, o que será que ela vai me pedir? Então, nós temos que fazer. É aquilo que nós esses dias conversamos, eu e a Andréia, que até ela disse, Rô, como funciona? Tá aí a grande prova que quando a gente faz com boas intenções, a gente vai obter resultado. E eu tinha, num dos estudos, a gente até já comentou aqui na sala, que o melhor caminho para a gente se reconciliar com alguém, ou com aquele irmão que é revoltado, aquele irmão rebelde, aquele irmão que não ouve, é tu conversar com ele pelo pensamento. Explicar para ele por que tu faz isso, por que isso, sabe? Conversar, porque o espírito dele assimila perfeitamente, ele está nos ouvindo, né? E não é um dia, é um tratamento. Sempre, todo dia conversar. E funciona maravilhosamente. Então, por que não pedir através do pensamento, mentalizar alguém, aqueles que a gente tem dificuldade com ele, tem ainda repulsa, conversar. Se eu te fiz algo no passado, se eu fui uma pessoa do mal para ti, né? Me perdoa. Se eu te fiz, se tu me fez, eu te perdoo, né? Tem uma oração que eu já coloquei aqui na sala, que é a oração do perdão, que é fantástica, que nós usamos numa época lá na casa. Nós líamos todo dia aquela oração, nós abríamos os trabalhos da casa lendo aquela oração e encerrávamos os trabalhos lendo aquela oração, porque é um momento único de o grupo daquele encontro de irmãos desencarnados, a gente abrir o coração e pedir, né, o perdão pelos nossos atos, por tudo aquilo que a gente não lembra. O Jair colocou, quando eu vejo alguém em perturbação, procuro pedir aos mentores que levem os espíritos perturbados, né, lá na casa espírita, para o tratamento. Eu fiz isso recentemente, me senti muito bem, aliviado e liberto, sim. Mas também tem uma coisa, o Jair colocou algo ali para nós, que eu gostaria de fazer uma complementação. Vamos supor que eu faça isso, levo, peço, mas quando eu saio da casa, eu deixo voltar todos aqueles pensamentos negativos dentro de mim. O que vai adiantar? Tu deixou aqueles irmãos lá, tu sentiu até leve, mas de repente tu dobra a esquina, já acontece algo, que a gente já fica revoltado, já sai chutando balde, chega em casa brigando com o cachorro. E aí o que acontece? A gente acaba puxando outros irmãos. Pô, fui lá naquela casa, não notei nada de diferente, mas o que adiantou? Ele foi ajudado, mas saiu de lá, voltou os pensamentos. Então, essa renovação, né, que tem que ser diária, todo dia, toda hora, é saber lidar com os nossos sentimentos, renovar as nossas atitudes, todos os dias, todas as horas. Não achar que a gente come espiritismo, dorme espiritismo, não é isso. É saber distinguir, tudo tem a hora e o momento. Jamais a gente vai ser poupado, né, de alguma coisa pelos amigos espíritas, pelos amigos da luz, se a gente tem que passar. Eles amenizam, eles podem amenizar, mas não tem como eles dizer, só porque ela vai na casa, porque ela é uma trabalhadora, o que estava previsto para acontecer para ela, não vai mais acontecer. Pode não acontecer daquela forma. É como eu digo, de repente tu tinha que perder o braço. E aí, com o meu trabalho, com a minha mudança, com a minha reforma, com a minha caridade colocando em ação todos os dias, para comigo,
nas minhas imperfeições, né? Eu não perco o braço, eu perco o dedo só. Porque eu tenho uma dívida. Eu digo que eu tenho os meus bloquetos, né? Boletos protestados, né? A gente, quando reencarna, a gente traz muitos boletos. E a gente tem que resgatar, pagar esses boletos. Tem aqueles que foram protestados, eu tenho que ir lá acertar. Eu tenho que ir lá fazer um acordo. Olha, eu posso pagar assim, fazer assim. Então é assim que funciona. Todos nós temos muitos boletos. Quantos boletos tu vai levar para saldar tuas dívidas, Andréia? Às vezes a gente diz, me dá aí uns 70% dos boletos. A gente não consegue pagar 5% dos boletos. Porque lá em cima, tudo é mais fácil. A gente olhando, acha fácil. Não, eu vou me sair bem. Aí quando chega aqui, a gente tem tantos boletos, tantas dívidas, que a gente diz, meu Deus do céu, como é que pode? Tudo na minha vida é assim, assim, assim. A gente reclama de tudo, se lamenta de tudo, tudo a gente condena, né? E é assim que funciona. Então nós temos que ter muito cuidado quando foi colocado aquele que quiser ser o maior, seja o menor, e é o servidor de todos. Então, aquele que se diz ser, quiser ser o maior, que a gente aprenda a ter a humildade de servir o pouco que seja. Não é o elogio, não é aplausos, não é as pessoas achando que tu é o melhor que todos, que isso vai nos beneficiar, bem pelo contrário. A simplicidade é o que prevalece. A simplicidade naquilo que tu vai fazer. A simplicidade nas palavras, a simplicidade no amor, a simplicidade na caridade. É ajudar, servir, começando pelo mais simples. E esse simples é que muitas pessoas não querem começar pelo simples. Ninguém quer começar pelo simples. Todo mundo já quer começar por cima, né? E alguma pergunta a mais? Eu não vou conseguir terminar esse capítulo, é bem grande, hein, gente? Nossa, ele é bem grandão, vai ficar em 3 partes. Alguma pergunta? Vamos ver. Tem que ser na outra segunda-feira para me terminar esse capítulo. A gente hoje já é a segunda que a gente está no mesmo capítulo, porque ele é um capítulo grande. E eu não gosto de colocar nada correndo. Eu gosto muito assim de comentar, falar, que a gente possa abrir as ideias, a gente possa pensar, refletir, né? Que todos nós aqui, todas as casas espíritas passam por algum processo, cada casa tem um jeito de ser, uma forma, né? Mas as dificuldades às vezes é a mesma. A falta da disciplina do trabalhador, né? A falta da fé, da confiança. Vamos ver aqui o que o Jair colocou. O Jair colocou: uma menina me disse uma vez que tínhamos sorte, que éramos espíritas e não tínhamos obsessores. Falei para ela que eu não sabia, mas eu deveria ter umas 2 falanges atrás de mim. Bom, a gente se conhece, né? A gente sabe quando a gente não tá bem. A gente sabe quando a gente abre a porta e convida eles, né? E eu separei algo aqui que eu quero encerrar aqui esse estudo, que é uma oração do Chico Xavier que se chama Oração Nossa. E essa oração, ela diz tudo, que nós tínhamos que carregar essa oração num papelzinho e ler todo dia, toda hora, ler.
antes de julgar, antes de falar, lê essa oração. Porque quando a gente passa a ver a essência que Chico nos deixou de cada tema, de cada oração, de cada assunto, se a gente exercitar um pouquinho de cada, olha quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa, quanto crescimento para nós. Talvez possa ser, pode nem ser nessa vida, mas que a gente possa, numa outra oportunidade, né, voltar com tudo aquilo que a gente já tem dentro lá do nosso interior, e que a gente possa se libertar desses medos, das nossas algemas, dos nossos melindres, né? Se libertar daquilo que ainda nos incomoda, que para nós ainda é difícil, cada um sabe o que é que incomoda. Então a oração diz: Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Será que a gente consegue colocar em prática uma dessas frases aí? Será que a gente consegue, né, respeitar o semelhante sem reclamar consideração? Será que a gente consegue ter essa paciência para com os outros? Porque a gente também tem que olhar para esses outros, que eles também têm que ter paciência conosco, né? E muitas vezes eles têm mais paciência do que nós. Então quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, e que Deus, nosso Pai, possa sempre nos enviar esses amigos da espiritualidade, os nossos anjos amigos, enviar para que nos ensinam a nos conhecer, a nos amar, que nos ensinem principalmente a perdoar. Porque sem o perdão é difícil, né? Sem o perdão se torna difícil a nossa caminhada. Um beijo, um abraço fraternal, muita paz e muita luz. Estou descendo. Obrigada, Rô, por mais um estudo tão esclarecedor, né? Meu som tá bom, né? Vocês me ouvem bem? Ok. Esclarecedor, e Rô, realmente são muitos detalhes, muitas nuances. Realmente tem que ser um estudo assim, com o tempo necessário que você achar.
né? O importante é que você vai esclarecendo e são detalhes assim importantíssimos no nosso dia a dia. Nós vamos para um momento importante também de orarmos. São as vibrações. Nós podemos colocar uma água para fluidificar aí ao nosso lado, ou mentalizar essa água, se não podemos tê-la agora. Vamos orar para aqueles que estão em nossos pensamentos, ou colocar o nome deles na tela de texto. Vamos então, nesse momento, pedir, mas também doar. Vamos então unir-nos em pensamentos, com sentimentos voltados para o amor, para o perdão, solicitar que a espiritualidade maior vá ao local que cada um esteja. Rô, Dulce, Wagner, Chico, Apache, Zeninha, Vera, Jandira, Fernando, Lívia, Eternidade, Ligeiro. Harmonizando os ambientes em que estejamos, dando-nos um passe, reharmonizando o nosso corpo material, a nossa mente, os nossos pensamentos, mas também aos desencarnados que estejam porventura próximo a nós, em sofrimento, em angústias, em dores, que sejam aliviados em seus tormentos, abraçados e levados para o tratamento. Pedimos, não só por nós aqui da sala, pelos nossos afetos, que nesse momento direcionamos os pensamentos, mas também pelos desafetos ainda. Temos tanta dificuldade de nos relacionarmos, que eles possam não ser um fardo, mas possamos transformar esse fardo em oportunidade de crescimento, e que possamos receber da espiritualidade essa coragem, essa fé de levarmos essas pessoas com carinho, com paz, com amor. Viemos pedir também por todos os locais que estão em nossas mentes, onde haja sofrimento, dor, necessidade de tratamento espiritual ou material, que a luz possa chegar em cada cantinho daqueles que também não conhecem ainda os ensinamentos de Jesus e que ainda sofrem tanto. Senhor Jesus, pelo nosso planeta, uma grande luz nesse momento em que os católicos se reúnem em oração, que seja uma oração não só de religião, mas de amor, que nos juntemos em oração a todos eles, vibrando de carinho, com muito amor, em um sentimento único, o amor. Pai querido, te agradecemos por mais essa grande oportunidade de estudo que aqui tivemos e que essas palavras sejam nos lembradas na consciência durante toda essa semana.
Obrigado, Senhor, por esse banho de luz que cada um de nós aqui recebeu nesta oportunidade. Que assim seja. Vamos dar continuidade e solicitar a nossa irmã Vera, quando estiver pronta, para a nossa prece de agradecimento. E vamos continuar em sintonia. Obrigada pela presença de todos. E quinta-feira estamos de volta às 14h30. Todas segundas e quintas. Vera querida, estou passando o link. Vamos continuar nessa prece, essa vibração de amor, de muita paz, pedindo ao Mestre Jesus que estamos mais uma vez aqui em Teu nome, em prece e em estudo, para sermos cada dia um pouco melhor. Cada dia pedimos licença para encerrar as atividades na tarde de hoje, agradecendo a Ti, Senhor, e ao nosso irmão Bezerra de Menezes e a espiritualidade maior, que nos dá a sustentação necessária para essa atividade. Obrigada pelos fluidos salutares que nos envolveu nessa tarde, nos proporcionando equilíbrio para o entendimento do estudo e beneficiando-nos na nossa reforma íntima. Obrigada pela vida, por nossa família, por nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. Que assim seja. Muita paz, muita luz a todos. Espero que todos estejam bem, tranquilos e que saiam daqui bem melhores do que quando chegaram. Que tenham uma noite maravilhosa, abençoada e um beijo no coração de cada um. Agora eu vou colocar uma música para assim darmos por encerrado as atividades na tarde de hoje.